homem teve o carro rebocado, houve essa história, em uma blitz. E quando ele foi buscar o veículo, descobriu que o veículo estava depenado. Infecção generalizada. A gente vai falar sobre um kit em desenvolvimento na UFRJ que promete acelerar o diagnóstico. E é claro, a previsão do tempo, porque deve chover forte. Atenção ao longo dessa noite no Rio. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Fique ligado com a gente. A gente começa falando da violência contra o policial. Um levantamento da Polícia Militar aponta que nos últimos 25 anos, a corporação contabiliza uma baixa de quase 20 mil homens no efetivo. Cenas como essas poderiam ter sido gravadas em uma guerra, mas são registros de confrontos nas ruas do Rio de Janeiro. Na linha de frente estão policiais militares. Um levantamento mostra que a corporação perdeu mais de 19 mil homens, entre mortos ou feridos, nos últimos 25 anos. O número representa quase 18% do efetivo total que serviu no período. Rafael perdeu a perna esquerda ao ser atingido por uma granada lançada por traficantes da Vila Cruzeiro em janeiro de 2017. As imagens mostram um carro da PM tentando se aproximar de onde estava o soldado para fazer o resgate em meio aos disparos de criminosos. Quando eu percebi, eu já estava ao solo. Eu fui atingido por uma granada arremessada, a princípio caseira, onde já amputou a minha perna esquerda. O traficante que me acertou ainda fazia vistas a mim. Desferiu 2 rajadas de AK-47 na minha direção, uma pegou o meu lado esquerdo, outra no meu lado direito. Diante desses números, foi criado um grupo específico na Polícia Militar para pensar em estratégias para reduzir o número de vítimas. O desafio é ainda maior porque muitos desses policiais mortos estavam de folga. Foram assassinados em tentativas de assalto depois de serem identificados. Para o coordenador da comissão, o caminho para reduzir o número de mortos passa por mudanças na legislação. Para ele, é preciso diminuir os benefícios de redução de pena para casos de homicídio. Mas matar alguém no Rio de Janeiro, no Brasil, você tem 90% de chance de não ser nem capturado. E em sendo capturado, 100% de chance de estar solto em menos de 5 anos. Então, não pode ser assim. Um ataque contra um policial é um ataque contra toda a sociedade, né? E a violência que atinge os policiais atinge também os moradores e os estudantes das comunidades. Um tiro de fuzil atingiu uma estudante nas 2 pernas. Esse caso aconteceu na Mangueira na semana passada. E nessa segunda, um outro tiroteio produziu, gente, aquelas imagens que, infelizmente, a gente já está se acostumando a ver de alunos se abrigando no corredor de uma escola no Complexo da Maré. Complexo da Maré, zona norte do Rio. O confronto aconteceu na tarde desta segunda-feira, durante uma operação da Polícia Civil na região. Para se proteger dos tiros, alunos e professores ficaram no corredor de uma escola por quase 2 horas. O registro aconteceu uma semana após outra operação da Polícia Civil também afetar a rotina de estudantes na Maré. Enquanto alguns se protegiam dentro de uma unidade municipal, outros corriam para fugir do confronto. Também na semana passada, uma estudante foi vítima de bala perdida após ser liberada da escola, justamente por conta de um tiroteio. Lorena Gomes, de 18 anos, tinha acabado de chegar na casa de uma amiga quando tudo aconteceu. Acho que uma pessoa da comunidade que tem criança, tem moradores que não tem nada a ver com isso, que acaba tendo a fatalidade, sendo atingido. Lorena foi ferida na última quarta-feira, durante uma operação policial na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio. Ela foi ferida nas 2 pernas por um tiro de fuzil e trazida às pressas aqui para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, por um amigo de moto. Passou por uma cirurgia e o estado de saúde dela é estável, mas agora vai precisar passar por um novo procedimento. A primeira cirurgia para a reconstrução dos ossos da perna durou mais de 11 horas. Agora, Lorena precisa de doação de sangue para realizar o novo procedimento. E hoje a polícia voltou ao Complexo da Maré, dessa vez para realizar a perícia daquela operação, você lembra? Que terminou com 8 mortos. Quem traz os detalhes para a gente dessa perícia, desse procedimento da polícia, é a repórter Marcele Setúbal. Marcele, boa noite para você. Algum resultado aí desse procedimento?
Fernando, boa noite para você, boa noite a todos. Essas informações que foram colhidas aí pelos policiais civis nessa perícia que foi realizada no Complexo da Maré ao longo da tarde de hoje vão fazer parte do inquérito da Divisão de Homicídios que está apurando aí essas 8 mortes, está investigando essas 8 mortes nessa operação que foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais, a Tropa de Elite da Polícia Civil, a CORE. Essa operação aconteceu há cerca de 8 dias. 3 pessoas foram presas e 7 fuzis foram apreendidos na ocasião, além dessas 8 pessoas que foram mortas nesses confrontos. Fernando. Tá certo, Marcele, obrigado pelas suas informações. E 2 pessoas morreram depois que um caminhão de combustível explodiu durante uma manutenção. Isso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Olha as imagens, olha como ficou o galpão, gente. A prefeitura informou que esse acidente aconteceu em uma oficina quando mecânicos faziam uma solda. Só que ainda havia um pouco de combustível no tanque e aí esse combustível em contato com as faíscas acabou provocando essa explosão. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram identificadas como o João Paulo Silva Matos, de 28 anos, e também o Antônio Paulino de Souza, de 61. História triste, né? Olha, a gente faz um rápido intervalo agora e a seguir você vai ver que, após um mutirão, pacientes ainda aguardam para fazer uma cirurgia de catarata. A gente volta já já. A gente volta com uma boa notícia para quem depende da saúde pública. É que o Hospital Lourenço Jorge recebeu hoje um novo tomógrafo. O novo tomógrafo já está em operação. O equipamento é o 3º instalado na rede municipal de saúde. A inauguração contou com a presença do prefeito Marcelo Crivella. Ao todo, a prefeitura comprou 10 tomógrafos como este, um investimento de cerca de R$ 1.200.000 para cada equipamento. Com ele, será permitido que só aqui no Lourenço Jorge, cerca de 2.000 exames sejam realizados por mês. Acho que é uma vitória para o povo do Rio de Janeiro, é uma vitória para nós todos nesse momento de crise, a gente poder renovar os nossos hospitais, não é só aqui não. Os demais equipamentos serão instalados nos hospitais Miguel Couto, Ronaldo Gazola, Rocha Faria, Francisco da Silva Teles e Souza Aguiar. Vamos ver se diminui agora, né? A fila por espera por um exame que depende de uma tomografia, né? De um tomógrafo. E olha, durante a inauguração desse equipamento, o prefeito Marcelo Crivella anunciou também um investimento de R$ 100 milhões, que é para tapar os buracos da cidade. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo o lançamento essa semana ainda de um grande projeto do Cuidar da Cidade. Serão mais ou menos 10 pontos de drenagem que estão com problemas. Passa de 250 mil buracos, vão ser quase 400 mil buracos, centenas de ruas vão ser recapeadas e tem também aquele processo que a gente chama do calceteiro, que é consertar paralelepípedo e calçadas na nossa cidade. E o prefeito tem mais um problema para resolver ainda, hein? É que pacientes inscritos no mutirão de cataratas da prefeitura estão reclamando da demora no atendimento. Maria Helena, de 73 anos, tem catarata nos 2 olhos. Na primeira consulta com o médico, em novembro do ano passado, saiu da clínica com a certeza de que faria cirurgia em fevereiro. Hoje, depois de 3 meses, a dona de casa ainda não foi chamada para o procedimento e o problema só piora. Eu tomo cada tropeção, eu caio feio. E tem hora que escurece legal, mas eu estou com medo de chegar até ficar cega. Em abril do ano passado, a prefeitura fez um mutirão para agilizar o tempo de espera na fila de pacientes cadastrados no SISREG, o Sistema de Regulação da Saúde Municipal. Com um investimento de R$ 15 milhões, a previsão era realizar 15 mil cirurgias, além dos procedimentos de rotina, a todos os pacientes que estavam cadastrados até 18 de março. A prefeitura informou que o mutirão foi encerrado, mas as cirurgias continuam sendo realizadas na rotina da rede. Mas pacientes dizem que a fila não anda. E para quem tem catarata nas 2 vistas, a situação é ainda mais preocupante, porque deve ser respeitado um tempo de intervalo entre os 2 procedimentos. É o caso da Maria da Penha, mas além da catarata, ela também tem miopia grau 16.
A primeira cirurgia no olho direito foi feita em outubro do ano passado, depois de ficar 2 anos na fila do Cisreg. A do olho esquerdo, que deveria ser feita de 3 a 4 meses depois, ainda não aconteceu. E para piorar, os dados da paciente sumiram do sistema. Eu estou muito preocupada com isso, porque o meu grau está aumentando. A senhora vai ter que fazer tudo de novo, será? Se cadastrar de novo, esperar? Ela falou que eu tenho que me cadastrar, passar pelo oftalmologista, esperar o oftalmologista me inscrever no Cisreg, que demora bastante, ou pagar um particular, né? E esperar o número do Cisreg me chamar. Bem, vamos às respostas? Em nota, a Prefeitura informou que em 2018, 23 mil pacientes fizeram a cirurgia de catarata, o que teria zerado a fila. Bem, não foi bem isso que a gente viu na reportagem, né? Olha, sobre o caso da Maria Helena, a Secretaria informou que agendou para junho a cirurgia dela. Já a Maria da Penha, que teve o cadastro que desapareceu, a Prefeitura disse que vai buscar informação com a unidade sobre o atendimento dessa paciente. E a Justiça negou um pedido do prefeito Marcelo Crivella para suspender o processo de impeachment, aquele processo que tramita na Câmara dos Vereadores. A Natasha Franco está direto lá da nossa redação, tem as informações. Natasha, boa noite para você. Conta para a gente, né, o que motivou esse pedido de defesa e por que motivo ele foi negado, Natasha? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Pois é, a defesa de Marcelo Crivella diz que ele não teve direito, nesse processo de impeachment que tramita na Câmara de Vereadores, ao amplo direito de defesa e, portanto, pedia para que o processo que corre lá na Câmara fosse suspenso. Mas a Justiça entendeu que o Ministério Público acabou entrando também contra esse pedido feito, esse mandado de segurança feito pelos advogados de defesa de Marcelo Crivella, e o próprio Ministério Público disse que todos os dados passados pelo advogado de defesa não faziam sentido. Então, o juiz acabou entendendo que o processo de impeachment que corre na Câmara de Vereadores é válido e vai continuar. E aí o que vai acontecer, Fernanda, é que no próximo dia 21, as testemunhas de defesa de Marcelo Crivella, que não compareceram na segunda-feira, eram 8 que estavam arroladas no processo, vão ser ouvidas porque os vereadores pediram para que 2 especificamente compareçam com o pedido judicial. Então, no próximo dia 21, esse processo de impeachment deve continuar lá na Câmara de Vereadores. Fernando. E a gente, é claro, vai continuar acompanhando o desenrolar dessa história, né, Natasha? Obrigado pelas suas informações. E olha, gente, uma informação de última hora. Moradores do Complexo do Alemão realizaram um protesto após a morte de um professor de lutas da comunidade da Zona Norte. Pelas redes sociais, os moradores afirmaram que a vítima, identificada como Jean, foi atingida por policiais militares. A gente procurou a PM, que informou que o Jean foi atingido em uma troca de tiros com criminosos. O Jean dava aulas de jiu-jitsu e ele estava se preparando para uma competição. Hora do intervalo e a seguir você vai conhecer a história de um motorista, olha só essa história, é absurda, que teve o carro rebocado. E aí ele foi tentar retirar do depósito e descobriu que o veículo estava depenado. A gente volta falando da greve nacional da educação, porque alunos e professores estão organizando uma manifestação, uma grande manifestação para amanhã, que é para protestar contra o corte de verbas. Por isso, a gente chama novamente a Marcele Setúbal, a Marcele que tem as informações, né, Marcele? Fernando, são professores das redes municipal, estadual, também de unidades particulares e universidades em todo o Rio de Janeiro que anunciaram essa manifestação para amanhã no centro do Rio de Janeiro. Os estudantes também devem participar deste ato, que foi chamado de Greve Nacional da Educação e, como você disse, é contra o corte de 30% da verba para as unidades federais em todo o país, que foi anunciado pelo governo federal, e também contra a reforma da Previdência. A manifestação está marcada para a concentração para começar às 3 da tarde na Igreja da Candelária, e aí a partir das 5 da tarde os manifestantes devem caminhar pela Avenida Presidente Vargas até a Central do Brasil, onde devem realizar mais um ato sobre esses 2 assuntos e também promover a doação de livros para quem estiver circulando pela Central do Brasil amanhã, Fernando. Tá certo, Marcele. Obrigado pelas suas informações. E a infecção generalizada, gente, mata 240 mil pessoas por ano no Brasil. A boa parte desses óbitos é provocada pela demora em diagnosticar a causa da doença. Um kit em desenvolvimento na UFRJ promete acelerar esse diagnóstico. O Miguel veio brincar no Parque Madureira nessa tarde. Corre pra lá, mostra os brinquedos, nem o microfone ele poupou.
É levado esse menino. Quem vê assim, né, imagina que ele ainda recém-nascido ficou semanas internado com sepse, uma infecção generalizada que pegou no hospital. Não sabia muito sobre prematuridade, sobre sepse, sobre nada disso. Simplesmente a médica chegou para mim e falou, ó, é muito grave, seu filho corre grande risco de morrer. Mas a gente continuou, lógico, na fé ali esperando e ele tomou muito antibiótico. O Miguel teve sorte. 400 mil casos de sepse são diagnosticados por ano no Brasil e 55% morrem em função da doença. A sepse é uma das principais causas de mortalidade hospitalar. Mata mais do que o câncer e o infarto, por exemplo. E boa parte desses óbitos acontece pela dificuldade de se identificar o micro-organismo que causa a infecção e, por consequência, a medicação adequada para o seu tratamento. Para cada hora de administração precoce do antibiótico, a chance de sobrevida do paciente aumenta em até 10%. Um kit em desenvolvimento nesse laboratório da UFRJ promete diagnosticar a causa da infecção em no máximo 72 horas. Atualmente, esse processo pode levar semanas. O kit ele propõe uma abrangência grande de detecção de patógenos que estão envolvidos com a infecção, de modo que o médico ele pode dar uma prescrição, né? Ela pode fazer uma conduta, em vez de um antibiótico de largo espectro, que também é caro, fazer uma conduta mais direcionada para o que o paciente tem. A previsão é que o kit chegue aos hospitais em 4 anos. Será um benefício para o paciente e para a finança das unidades de saúde. Uma internação por sepse custa, em média, R$40 mil para o SUS. Importante para que a gente possa diminuir os custos, né, de internação e, eventualmente, de diminuir o óbito, né, de pessoas que são vítimas de infecção. Descoberta muito importante, né? A gente espera aí, então, agora esse kit sendo utilizado para valer nos hospitais. Bem, a gente vai voltar a chamar a Natasha Franco que está lá direto na nossa redação, porque ela tem informação sobre o assalto em um posto de gasolina. Foi em São Gonçalo isso, Natasha? Exatamente, Fernanda. Eu já vou chamar logo as imagens, porque elas são impressionantes e mostram essa rotina de violência ali na região. Você vai perceber que o motociclista está ali parado, abastecendo. Em determinado momento vai chegar um carro preto e desse carro preto, Fernando, vão descer, ó, o carro preto acabou de chegar, vão descer os criminosos que vão render o motociclista. Eles estão armados, 2 deles conseguem retirar o motociclista de cima da moto. Isso aconteceu no bairro 7 Pontes, na rua Pio Borges, ali em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E olha, o frentista foi agora até onde está o carro, Fernando, porque além de levar a moto, eles também levaram todo o dinheiro aí do posto de gasolina. Isso aconteceu 6h30 da tarde ontem, Fernando. Fim da picada, né, Natasha? Obrigado pelas informações. Gente, agora olha essa história, é impressionante. O motorista teve o carro apreendido, né? Aí ele foi no depósito do Detran para buscar e encontrou um outro veículo em cima do carro dele. O carro dele estava sendo lá tratado como sucata. E essa não foi a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, não. Nas mãos de Mauro estão todos os documentos pagos para retirar o carro rebocado em uma blitz da Polícia Militar no final de fevereiro no Jacarezinho, na zona norte do Rio. Mas ao chegar no pátio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, encontrou o veículo desse jeito, debaixo de outro carro. Olha o estado que encontra esse meu carro. Ou seja, como sucata. As rodas da caminhonete foram furtadas e o para-brisa quebrado. No vídeo, um funcionário do depósito, que não aparece nas imagens, afirma que os veículos empilhados vão ser destruídos. Seu carro? Achei. Vai ser pensado, então. Eles botaram como sucata o carro ali. Pô, vai ser pensado. O pátio pertence à Prefeitura de Duque de Caxias, mas é administrado por uma empresa terceirizada. O município confirmou que o veículo foi classificado como sucata por um perito que não conseguiu ler o chassi, que é o número de identificação do carro. A Prefeitura disse ainda que abriu um processo administrativo para apurar o caso e que vai punir os responsáveis se forem encontradas irregularidades. Não há dúvida nenhuma de que aquele carro estava sob a responsabilidade do Estado, que fez o reboque, procedeu ao reboque, e da Prefeitura, que era responsável pelo depósito. Então, ele tem um bom direito, e deve exercer a sua cidadania cobrando, através do Poder Judiciário, uma indenização
tanto do Estado quanto da Prefeitura. A gente faz uma última pausa no Jornal do Rio e a seguir a gente fala da previsão do tempo, porque ao longo da noite, gente, vem chuva aí, pode chover forte na cidade. Às 17 da noite a gente volta chamando direto o César Cavalcante, César que está lá no centro de operações, porque César, parece que vem chuva forte aí. Boa noite para você. Oi, Fernando. Boa noite a você, boa noite a todos. Parece sim, viu? Hoje à tarde a Defesa Civil enviou SMS alertando para chuva forte, moderada a forte aqui no Rio de Janeiro. É uma frente fria que já passou por São Paulo, está vindo, né, ainda do estado de São Paulo, já causou chuva por lá e deve chegar aqui ao Rio de Janeiro. Vou falar agora com a meteorologista do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura, Juliana Hemsdorf. Juliana, essa frente fria ainda não chegou por aqui, mas ela vem, né? Em qual momento? Boa noite. Isso, boa noite. Ela chega aqui no finalzinho da noite e início da madrugada, com pancadas de chuvas moderadas a fortes aqui para a cidade do Rio. Tem alguma outra característica essa chuva? Tem sim, essa chuva ela pode vir acompanhada de raios e rajadas de ventos também fortes por conta da chegada dessa frente fria. Ao longo da quarta-feira, a frente fria vai estar passando pela costa, então tem previsão de chuva a qualquer momento aqui na cidade do Rio, ao longo da quarta-feira e principalmente no período da madrugada e início da manhã, que a gente tem essa chuva mais intensa. A Juliana também estava me falando que a temperatura deve cair, amanhã a máxima de 27 graus, hoje nós tivemos máxima de 33 graus. A cidade do Rio de Janeiro ainda está em estágio normal, mas esse estágio pode mudar com o avançar dessa chuva nas próximas horas. Fernando. Tá certo, César. Obrigado aí pelas suas informações. E a gente encerra o jornal de hoje com uma boa notícia. É que pesquisadores do Museu Nacional resgataram, olha só, é a estatueta do deus Bes. É uma estatueta de 2.350 anos, gente. Bes, metade homem e metade leão, é um dos destaques da coleção egípcia do museu. Parabéns, então, aí para os pesquisadores. E o Jornal do Rio, então, fica por aqui. Volta amanhã, às 10 para as 7 da noite. Tchau, tchau. Thank you.